é uma nova oportunidade. Existe uma força dentro de você que, se for despertada, torna qualquer tipo de controle externo completamente inútil. E talvez o mais perturbador seja perceber que essa força sempre esteve aí, mas foi silenciosamente adormecida ao longo dos anos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta, sem rodeios. E se o maior inimigo da sua vida nunca foi o sistema, nunca foi a falta de oportunidades, nunca foi o azar, mas a forma como a sua mente foi treinada a pensar? Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui agora. Porque essa não é apenas uma história sobre filosofia, nem sobre um livro antigo. É uma travessia mental. Uma expedição perigosa pelo território mais sabotado do ser humano, o próprio pensamento. E se você continuar comigo até o final, vai entender por que Napoleão Hill afirmou, com absoluta convicção, que existe apenas uma força que o diabo não consegue controlar. E mais importante ainda, como ativar essa força dentro de você, mesmo que hoje você se sinta preso, cansado ou desacreditado. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda algo com clareza brutal. A maioria das pessoas não vive presa por correntes visíveis. Elas vivem presas por hábitos mentais invisíveis. A dúvida é a âncora que te mantém parado no mesmo lugar. O medo é a prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, sem perceber. E o pior, você foi convencido de que isso é normal. Napoleão Hill não escreveu mais esperto que o diabo para confortar ninguém. Ele escreveu para provocar, para expor, para arrancar o véu que cobre a mente humana. E se você já sentiu, em algum momento da sua vida, que estava destinado a algo maior, mas não soube explicar por quê, se já teve aquela sensação incômoda de que está vivendo muito abaixo do seu potencial, então este vídeo não é coincidência. Ele é um chamado à liberdade mental. Enquanto você ouve essas palavras, milhares de pessoas continuam repetindo os mesmos dias, os mesmos pensamentos, os mesmos medos. Não porque querem, mas porque nunca foram ensinadas a pensar de forma independente. Hill chamou isso de deriva mental. É quando você não decide o rumo da sua própria mente e passa a ser levado pela corrente das opiniões alheias, das notícias, das crenças limitantes, da programação social. E deixa eu ser honesto com você, ninguém que vive em deriva mental constrói algo grandioso. Eu falo isso com a segurança de quem estudou profundamente cada princípio, cada diálogo simbólico, cada revelação que Hill expôs nesse livro polêmico e poderoso. O diabo, na obra, não é uma entidade mística. Ele é a personificação do medo, da procrastinação, da indecisão, da dependência emocional e da ausência de propósito. E o que dá poder a esse diabo? A sua falta de pensamento independente. Pensa comigo por um instante. Quem decide o que você acredita ser possível? Quem define o que você acha que merece? Quem dita o ritmo da sua coragem? Se a resposta não for eu, então existe alguém, ou algo, ocupando esse espaço dentro da sua mente. E é exatamente aí que mora o perigo. Já deixa o seu like porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão, neste exato momento, lutando silenciosamente contra a própria mente, sem entender por que nada muda. Isso aqui não é entretenimento vazio. É um manual de libertação mental disfarçado de história. Eu sei que existe uma guerra acontecendo dentro de você. De um lado, a voz que diz continua, acredita, insiste. Do outro, aquela voz cansada que sussurra para que não adianta, isso não é para você. Napoleão Hill passou mais de 20 anos entrevistando algumas das mentes mais bem-sucedidas da história, e todas elas tinham algo em comum: aprenderam a dominar esse conflito interno. Não eliminaram o medo. Não silenciaram a dúvida. Mas decidiram quem teria a palavra final. E aqui está um ponto crucial que quase ninguém te conta: liberdade financeira, sucesso, realização pessoal, tudo isso é consequência. A causa está na liberdade mental. Hill foi direto ao afirmar que o pensamento independente é a única força que não pode ser controlada por nenhuma forma de opressão. Nem social, nem econômica, nem emocional. Quando você pensa por conta própria, você se torna perigoso para qualquer sistema que lucra com a sua submissão. Mas deixa eu te alertar, pensar de forma independente não é fácil. É desconfortável.
Exige que você questione crenças antigas, padrões herdados, verdades que nunca foram realmente suas. É como sair de uma cela escura e, pela primeira vez, encarar a luz do sol. Dói nos olhos. Confunde. Assusta. Mas liberta. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que nós fazemos aqui é exatamente isso. Analisar a mente humana em profundidade, desmontar prisões invisíveis e reconstruir o pensamento de forma estratégica, consciente e poderosa. Se você quer sair de onde está para onde você sabe, no fundo, que pode chegar, este espaço é seu. Ao longo deste vídeo, eu vou conduzir você por uma jornada que começa com o reconhecimento da prisão mental, aquele momento desconfortável em que você percebe que não está tão livre quanto imaginava. Depois, vamos avançar para a descoberta do propósito definido, que funciona como uma bússola interna, um ponto fixo em meio ao caos. Em seguida, você vai entender como a persistência consciente se torna uma arma, mesmo quando tudo parece perdido. E no final, você vai sentir o que Hill descreveu como a verdadeira liberdade, a sensação de não ser mais controlado pelo medo. Talvez, agora mesmo, você esteja pensando, isso parece bonito, mas será que funciona na vida real? Essa é uma pergunta justa. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar, com lógica, com exemplos e com uma análise clara do comportamento humano, porque esse princípio atravessou gerações e continua funcionando. Porque ele não depende de sorte. Depende de decisão. Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele precisa escolher entre continuar reagindo ao mundo ou assumir o controle da própria mente. Esse momento não vem com aviso. Às vezes, ele chega em forma de cansaço. Às vezes, em forma de frustração. Às vezes, em forma de uma pergunta simples que não sai da cabeça. É só isso. Se você chegou até aqui, comente motivação e veja a sua vida alavancar e prosperar. O que vem a seguir não é confortável. Não é raso. Não é genérico. É uma dissecação profunda da única força que o diabo não consegue tocar. E quando você entende isso, tudo muda. Quando Napoleon Hill começou a estruturar o conceito de liberdade mental, ele não estava falando de otimismo vazio nem de frases motivacionais. Ele estava descrevendo um processo quase cirúrgico de libertação do pensamento. E tudo começa por um ponto que a maioria das pessoas evita encarar: o reconhecimento da própria prisão mental. Porque ninguém foge de uma cela enquanto acredita que ela é um abrigo. Pensa comigo. Se você nunca foi ensinado a questionar o que pensa, então aquilo que você chama de opinião própria pode ser apenas uma repetição sofisticada do que te ensinaram a acreditar. Hill observou isso durante décadas. Ele percebeu que a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, mas por falta de independência mental. Elas operam no piloto automático emocional, reagindo ao ambiente, às notícias, às opiniões alheias, às experiências passadas. Isso não é viver. Isso é derivar. O primeiro estágio da jornada de superação, portanto, não é agir. É enxergar. É quando o indivíduo percebe que seus limites não foram escolhidos conscientemente. Eles foram aceitos. A prisão mental não tem grades de ferro. Ela é feita de frases repetidas ao longo da vida. Isso é difícil, não é para mim. Quem nasce assim morre assim. Cada frase dessas é um tijolo. E quando você aceita todas sem questionar, constrói uma muralha ao redor do próprio potencial. Hill chamou atenção para um padrão inquietante. Pessoas altamente inteligentes podem permanecer presas por toda a vida se não desenvolverem pensamento independente. Inteligência sem autonomia mental é como um motor potente acoplado a um carro sem volante. Há força, mas não há direção. E aqui surge a primeira grande ruptura interna. Quando o protagonista dessa jornada, que, na prática, é você, percebe que grande parte do medo que sente não vem da realidade, mas da interpretação que aprendeu a fazer dela. O medo não é um monstro externo. Ele é um guarda imaginário colocado na porta da mente. Sua função é impedir que você atravesse certos limites. E o mais cruel, ele só existe porque você acredita nele. Mas reconhecer a prisão não basta. Esse é apenas o momento em que a consciência desperta. O próximo passo é escolher um propósito definido. Napoleon Hill foi obsessivo nesse ponto. Ele afirmou:
sem suavizar as palavras, que uma mente sem propósito é território fértil para qualquer tipo de controle. O propósito funciona como o plano arquitetônico da sua liberdade. Sem ele, qualquer esforço vira desgaste. Com ele, até o sofrimento ganha sentido. Quando você define um propósito, algo curioso acontece. A mente deixa de vagar e passa a se organizar. É como se, de repente, todas as peças soltas começassem a buscar encaixe. Hill observou isso em figuras como Henry Ford. Ford não era o engenheiro mais brilhante do seu tempo, mas ele tinha uma clareza de propósito tão intensa que atraía soluções. Quando alguém dizia isso é impossível, ele não discutia. Ele perguntava, como fazemos? Repara na diferença. A mente comum pergunta por que não dá. A mente livre pergunta como. Uma está focada no obstáculo, a outra, na saída. Esse simples deslocamento mental separa os que ficam presos dos que avançam. Mas aqui entra uma parte que poucos gostam de ouvir. Definir um propósito não elimina os obstáculos. Pelo contrário, muitas vezes, eles se intensificam. É como se a vida testasse a legitimidade da sua decisão. Hill chamava esse estágio de a fase da execução consciente. É quando o plano começa a ser colocado em prática, e a realidade responde com resistência. Nesse ponto, a maioria recua. Não porque o plano era ruim, mas porque subestimou o preço da persistência. Persistir não é repetir mecanicamente a mesma ação esperando um resultado diferente. Persistir é manter a fidelidade mental ao propósito mesmo quando o cenário externo não oferece confirmação imediata. Hill entrevistou dezenas de pessoas que só alcançaram o sucesso depois de sucessivas derrotas. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre isso, ele respondeu que não falhou, apenas descobriu milhares de formas que não funcionavam. Essa resposta não é frase de efeito. É evidência de pensamento independente. Ele não aceitava a definição comum de fracasso. E aqui entra uma analogia poderosa. Imagine o desejo queimante como o mapa da sua fuga. Ele não elimina os muros, mas mostra onde cavar. Sem esse mapa, você cava aleatoriamente até se cansar. Com ele, cada esforço tem direção. Durante a execução do plano, surgem vozes externas e internas. Pessoas que projetam seus próprios medos em você. Pensamentos que questionam sua sanidade por insistir. Hill identificou isso como uma tentativa natural do ambiente de restaurar o equilíbrio antigo. Porque toda mudança individual incomoda o coletivo que permanece igual. É nesse ponto que o pensamento independente se mostra como a arma suprema. Ele não significa ignorar conselhos, mas filtrar. Não significa rejeitar críticas, mas analisá-las sem submissão emocional. A mente livre escuta tudo, mas decide sozinha. Você já percebeu como muitas pessoas abandonam seus objetivos no momento em que não recebem validação externa? Isso acontece porque elas confundiram propósito com aplauso. Hill foi claro: quem depende da aprovação dos outros nunca será livre. Porque sempre haverá alguém disposto a retirar essa aprovação. À medida que o plano avança, surge o estágio mais delicado, o confronto com a própria identidade antiga. É quando você percebe que para vencer externamente, precisa abandonar versões internas de si mesmo. Velhos hábitos, velhas narrativas, velhas desculpas sofisticadas. Essa fase dói. Porque abandonar uma identidade é como perder um chão conhecido, mesmo que ele fosse desconfortável. Hill descreveu esse momento como o ponto em que muitos desistem não por incapacidade, mas por apego. Apego ao conhecido. Apego à zona de conforto. Apego à história que sabem contar sobre si mesmos. A liberdade mental exige coragem para se tornar alguém que você ainda não conhece completamente. E então chegamos ao ato final da persistência. Esse não é um momento explosivo. Ele é silencioso. É quando, mesmo sem garantias, o indivíduo decide continuar. Não por teimosia cega, mas por alinhamento interno. O plano ainda faz sentido. O propósito ainda pulsa. E isso basta. Pergunta honesta:
Quantas vezes você já esteve mais perto do que imaginava e recuou porque interpretou o silêncio como fracasso? Hill afirmava que o ponto de ruptura costuma estar logo antes da virada. E apenas aqueles que desenvolveram pensamento independente conseguem atravessá-lo sem a confirmação externa. A liberdade mental não chega com fogos. Ela chega com clareza. Com a sensação de que, independentemente do resultado imediato, você não está mais sendo controlado pelo medo. E isso, por si só, já é uma vitória que o diabo não consegue anular. Tudo o que vimos até aqui constrói o terreno para o momento mais intenso da jornada. Aquele em que não há mais espaço para teoria. Apenas decisão. Existe um ponto específico na jornada humana em que o conhecimento acumulado deixa de ser uma vantagem e passa a ser um fardo emocional. É o momento em que você já sabe demais para fingir ignorância, mas ainda não tem resultados suficientes para se sentir seguro. Napoleão Hill descreveu esse estágio como o território mais perigoso da mente, porque é exatamente ali que a maioria das pessoas desiste não por falta de capacidade, mas por excesso de conflito interno. Agora, eu quero que você entre completamente na pele do protagonista. Não como um observador distante, mas como alguém que sente o peso do tempo, das tentativas anteriores, das promessas feitas a si mesmo que ainda não se cumpriram. O ambiente externo parece indiferente. O mundo não desacelera para te esperar. E dentro da sua mente, duas forças disputam espaço: a voz que aprendeu a sobreviver e a voz que deseja vencer. O primeiro choque é o reconhecimento cru da impossibilidade aparente. Tudo ao redor aponta para limites claros. Recursos escassos. Apoio insuficiente. Resultados que ainda não apareceram. A lógica comum sugere recuo. O senso coletivo chama isso de prudência. Hill chamou de condicionamento. Porque a mente treinada para obedecer aceita limites externos como sentenças definitivas, enquanto a mente independente os vê apenas como dados temporários. O medo não surge como pânico. Ele se apresenta de forma racional, quase amigável. Ele argumenta. Diz que talvez você esteja exagerando, que já tentou o suficiente, que ninguém vai te julgar se parar agora. Essa é a forma mais sofisticada de controle mental, quando a prisão parece uma escolha sensata. Hill deixou claro que o diabo não precisa empurrar ninguém para a desistência. Basta oferecer justificativas socialmente aceitáveis. Nesse momento crítico, o protagonista percebe algo desconfortável. A maior ameaça não é o fracasso, mas a possibilidade de continuar e ainda assim não ser reconhecido. Aqui, o medo muda de forma. Ele deixa de ser medo de perder e passa a ser medo de não receber validação. E enquanto essa necessidade existir, não há liberdade. Porque quem depende do aplauso dos outros entrega o controle da própria mente. O risco agora é absoluto. Persistir significa desafiar a identidade antiga. Significa abandonar a narrativa confortável de "eu tentei". Significa abrir mão da proteção emocional da desistência honrosa. Hill observou que muitos param aqui porque a desistência preserva o ego. Continuar expõe a alma. A execução do último passo não acontece com euforia. Ela acontece com tensão. Cada movimento parece pesado demais. Cada decisão exige mais energia do que deveria. O silêncio externo é interpretado como sinal de erro. E é exatamente nesse silêncio que o controle mental tenta se reinstalar. Ele sugere pausa, sugere adiamento, sugere esperar o momento certo. Hill foi implacável ao afirmar que o hábito de adiar é o instrumento mais eficiente de dominação mental já criado. E então algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. O protagonista percebe que chegou a um ponto em que desistir dói mais do que continuar. Essa percepção não vem como motivação, mas como clareza. A pergunta deixa de ser "e se eu falhar?" e se transforma em "e se eu nunca mais me respeitar?" Essa mudança interna é o início da ruptura definitiva. Nesse instante, o pensamento independente assume o controle. Não como emoção, mas como decisão consciente. A mente para de negociar com o medo. O medo ainda fala, mas já não decide. Hill descreveu isso como o momento em que o indivíduo recupera a soberania mental. Não porque venceu todas as batalhas externas,
mas porque encerrou a guerra interna. O protagonista agora age não porque acredita cegamente no sucesso imediato, mas porque escolheu a coerência com um propósito definido. O plano mental, antes frágil, ganha força exatamente por não depender mais de confirmação externa. A persistência deixa de ser esforço forçado e passa a ser expressão natural de alinhamento interno. O ponto de virada acontece de forma quase imperceptível. Não há anúncio, não há garantia, mas algo se encaixa. Uma oportunidade surge, uma resistência cede, uma solução aparece onde antes só havia bloqueio. Hill observou que esse momento costuma ser interpretado como sorte pelos observadores externos. Mas, na verdade, é o efeito acumulado de uma mente que se recusou a ser controlada. A consequência mais profunda não é o resultado visível. É a sensação interna de liberdade. A clareza de que, independentemente do que aconteça a partir dali, a mente não está mais presa. O medo perdeu a autoridade. A dúvida perdeu o comando. A opinião alheia perdeu o poder de veto. E foi assim que ele conseguiu. Não porque o caminho ficou fácil. Não porque o mundo colaborou. Mas porque, no momento mais crítico, escolheu pensar por conta própria. O plano mental funcionou. A prisão perdeu sentido. E ele estava livre. Quando a tensão finalmente se dissolve e o barulho interno começa a silenciar, surge um instante raro que quase ninguém reconhece. Não é o momento da comemoração externa. Não é o aplauso. É o segundo imediatamente após a vitória interna. Napoleão Hill foi extremamente preciso ao alertar que esse é o momento mais perigoso de toda a jornada. Porque é nele que muitos acreditam que o trabalho terminou, quando na verdade ele apenas começou. A liberdade mental não é um estado permanente conquistado de uma vez por todas. Ela é uma posição que precisa ser sustentada. A mente humana, por hábito, tende a buscar o conhecido, mesmo que o conhecido tenha sido uma prisão. Por isso, Hill explicou que, após romper o controle do medo, da dúvida e da influência externa, o indivíduo precisa consolidar conscientemente essa nova forma de pensar. Caso contrário, antigos padrões retornam de forma sutil, disfarçados de prudência, cansaço ou falsa humildade. Se você chegou até aqui, existe uma mudança real acontecendo. Talvez você ainda não consiga nomeá-la com precisão, mas ela se manifesta em pequenos sinais. Você começa a questionar pensamentos automáticos. Começa a perceber quando uma ideia não nasceu em você, mas foi instalada. Começa a notar o momento exato em que o medo tenta assumir o controle, e pela primeira vez, você não obedece imediatamente. Isso é liberdade mental em construção. Hill afirmou que a mente sempre estará sob influência. Não existe neutralidade. Ou você governa seus pensamentos, ou alguém, ou algo, governa por você. Essa é a razão pela qual a vigilância mental é tão importante. Não se trata de paranoia, mas de consciência. É observar antes de aceitar. É escolher antes de reagir. É decidir antes de repetir. A consolidação dessa liberdade começa com disciplina emocional. Não aquela disciplina rígida e punitiva, mas a disciplina de não permitir que emoções momentâneas ditem decisões permanentes. A mente condicionada reage. A mente independente responde. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Reagir é automático. Responder é consciente. E toda consciência fortalece a autonomia mental. Com o tempo, você percebe que a maior mudança não está nas circunstâncias externas, mas na forma como você se posiciona diante delas. Problemas continuam surgindo. Obstáculos continuam aparecendo. Mas eles já não definem sua identidade. Eles se tornam desafios estratégicos, não sentenças emocionais. Hill observou que esse deslocamento interno é o que separa aqueles que vivem em constante luta daqueles que constroem domínio sobre si mesmos. Existe também um ajuste silencioso que acontece nas relações. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam. Isso não é acaso. Quando você deixa de ser mentalmente controlável, deixa também de ser previsível. E isso desconforta quem se beneficiava da sua antiga passividade. Hill foi direto ao afirmar que nem todos ao seu redor celebrarão sua libertação.
Alguns resistirão. Outros tentarão ridicularizar. Outros simplesmente desaparecerão. Isso faz parte do processo. Nesse ponto, surge uma tentação perigosa, a de explicar demais suas escolhas, de justificar sua mudança, de buscar validação externa para confirmar que está no caminho certo. Aqui é preciso atenção. A verdadeira consolidação da liberdade mental acontece quando você não precisa mais convencer ninguém, quando sua coerência interna é suficiente, quando a aprovação deixa de ser combustível e a crítica deixa de ser ameaça. A mente independente aprende a operar a partir de critérios próprios. Ela escuta conselhos, mas não se submete. Ela analisa críticas, mas não se curva. Ela reconhece erros, mas não se define por eles. Esse equilíbrio não nasce da autoconfiança superficial, mas do alinhamento contínuo com um propósito definido. Hill reforçou repetidamente que o propósito é o eixo que mantém a mente estável mesmo em ambientes caóticos. E aqui está um ponto que merece ser dito com clareza absoluta. Liberdade mental não significa isolamento. Significa escolha consciente de influências. Significa decidir o que entra, o que permanece e o que deve ser descartado. Pensamentos, informações, hábitos, conversas. Tudo isso molda a mente. E uma mente livre não consome indiscriminadamente. Ela seleciona. É por isso que histórias como essa não devem terminar em silêncio. Elas precisam ser compartilhadas. Não como imposição, mas como oferta. Porque em algum lugar existe alguém vivendo exatamente a fase que você já começou a superar. Alguém que ainda acredita que o medo é inevitável. Que a dúvida é natural demais para ser enfrentada. Que a vida é assim mesmo. Compartilhar essa jornada é estender uma chave a quem ainda não percebeu que está preso. E se essa história ressoou em você, existe um próximo passo natural. Não por obrigação, mas por continuidade. Outras análises. Outros princípios. Outras jornadas mentais que expandem essa liberdade recém-conquistada. Assistir a outro vídeo aqui não é acumular conteúdo. É reforçar uma identidade mental. É treinar o pensamento independente até que ele se torne o padrão, não a exceção. Napoleão Hill deixou um legado que atravessou décadas porque ele não ensinou atalhos. Ele ensinou soberania mental. Ele mostrou que a única força que o diabo não pode controlar é a mente que pensa por si mesma. E agora isso não é mais um conceito distante. É uma experiência que você começou a viver. A partir daqui, não existe retorno ao ponto inicial. Existe apenas avanço consciente ou recuo deliberado. A diferença é que agora você sabe. E quem sabe, escolhe. Todos os dias. Em cada decisão pequena. Em cada pensamento que você aceita ou rejeita. A jornada continua. Não fora, mas dentro.